Cancelei sua passagem, mãe. Vou levar minha sogra no seu lugar. Essas palavras perfuraram meu coração como um golpe fatal. Eu havia pago cada centavo daquela viagem, mas em um segundo, minha dedicação de uma vida inteira foi descartada como lixo. Meu nome é Beatriz. Tenho 64 anos. E esta é a história de como uma mãe humilhada transformou a viagem dos sonhos da filha ingrata no pesadelo que ela nunca vai esquecer. Eram 5 horas da manhã de uma terça-feira. Eu estava na sala, rodeada de malas prontas, conferindo pela terceira vez meu passaporte, os comprovantes de reserva, o roteiro impresso que tinha preparado com tanto carinho. 3 meses de planejamento, cada restaurante escolhido a dedo, cada museu pesquisado. Mãe e filha. 2 semanas em Portugal e França. Nosso sonho. Ou pelo menos era o que eu pensava. Como assim cancelou? Minha voz saiu estranhamente calma, como se meu cérebro ainda não tivesse processado o absurdo daquelas palavras. Do outro lado da linha, ouvi a Larissa respirar fundo, preparando o discurso. Eu conhecia esse suspiro. Era o mesmo que ela dava quando criança, antes de me contar que tinha quebrado alguma coisa e tentava minimizar o estrago. É que a dona Marta nunca foi para a Europa, sabe? A voz dela soou mecânica, ensaiada. E o Fernando achou que seria uma boa oportunidade para ela conhecer. A senhora já viajou tanto, né? Pode ir qualquer hora. Qualquer hora. Como se aquilo fosse sobre o destino. Como se não fosse sobre nós. Como se 28 mil reais e 3 meses de planejamento fossem apenas detalhes insignificantes que eu poderia simplesmente empurrar para outro momento da minha vida. Senti meu estômago apertar. Olhei para as malas abertas na minha frente. A blusa cor de vinho que eu tinha comprado especialmente para o jantar no restaurante com vista para o Tejo. O lenço de seda que seria perfeito para as tardes frescas de Lisboa. O caderninho novo onde eu anotaria cada momento especial ao lado da minha filha. Entendo. Foi tudo que consegui dizer. A palavra saiu seca, dura. A senhora não está brava, né, mãe? A voz da Larissa agora carregava aquela nota de impaciência que eu conhecia tão bem. É que a gente já prometeu para ela e seria muito chato voltar atrás agora. A dona Marta já contou para todas as amigas do clube. Desliguei. Não ia dar a ela o prazer de me ouvir chorar. Não ia implorar. Não ia me rebaixar a disputar meu lugar com a sogra dela como se fosse uma adolescente carente. Fiquei sentada na beirada do sofá, aquele sofá de couro que eu tinha comprado há 15 anos, quando fechei meu primeiro grande negócio no mercado imobiliário. Toquei no tecido macio, sentindo a textura familiar sob meus dedos. As malas abertas me encaravam como testemunhas silenciosas da minha humilhação. 5h12 da manhã. O voo saía às 10. Ou melhor, sairia. Sem mim. Foi então que algo dentro de mim mudou. Não senti vontade de chorar. Não senti aquela dor dilacerante que você espera sentir quando sua única filha te descarta como um objeto velho que não serve mais. Senti raiva. Uma raiva fria, calculada, metódica. Do tipo que eu sentia quando alguém tentava me enganar em uma negociação. Do tipo que fez de mim uma das mulheres mais bem-sucedidas do mercado imobiliário de São Paulo. Peguei meu celular novamente e abri o aplicativo do banco. Ali estavam, organizadinhas em ordem cronológica, todas as transferências que eu tinha feito para a conta da Larissa nos últimos 3 meses. 15 de agosto, R$ 8.500. Descrição: passagens Lisboa-Paris. 22 de agosto, R$ 12.000. Descrição: Hotel Lisboa, 7 diárias. 5 de setembro, R$ 7.500. Descrição: Hotel Paris, 5 diárias. R$ 28.000. Tudo pago por mim. Tudo no meu cartão. Tudo documentado. Sorri. Não foi um sorriso de alegria. Foi aquele sorriso que meus concorrentes aprenderam a temer ao longo de 40 anos de carreira. Peguei o telefone e liguei para a Isabela, minha sobrinha e braço direito desde que ela tinha 20 anos. Agora, com 42, ela era a única pessoa da família que realmente entendia como minha cabeça funcionava. Tia Bia, que horas são? A voz dela estava embargada de sono. Bela, preciso que você reserve o jatinho para mim. Hoje mesmo. Destino: Lisboa. Silêncio do outro lado. Depois, ouvi o barulho de lençóis se mexendo, ela sentando na cama. Quando voltou a falar, estava completamente acordada. A Larissa fez alguma coisa, não fez? Me substituiu pela sogra na viagem que eu paguei. Aquela cachorra.
Bela, foco. Preciso do jatinho para meio-dia e liga para a imobiliária de Lisboa. Quero o apartamento do Chiado preparado. Roupa de cama nova, flores frescas, geladeira abastecida. O apartamento que a Larissa não sabe que existe? Exatamente esse. Tia, você está tramando alguma coisa diabólica, não está? Não estou tramando nada, querida. Só vou aproveitar minha viagem, sozinha, nos meus termos. Desliguei e olhei para o relógio. 5h20. Tinha 6h30 até o voo particular. Tempo suficiente para transformar humilhação em estratégia. Tomei um banho demorado. Deixei a água quente lavar a tensão dos meus ombros. Passando sabonete no corpo, pensei em quantas vezes tinha dado banho na Larissa quando ela era bebê. Quantas noites acordei quando ela estava doente. Quantos sonhos dela eu realizei. Quantos caprichos atendi. Quanto amor eu dei. E ela me pagou com: a senhora já viajou tanto, pode ir qualquer hora. Saí do banho, me olhei no espelho embaçado. 64 anos. Cabelos grisalhos que eu sempre me recusei a pintar porque conquistei cada fio branco. Rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de 40 anos construindo um império do zero. Corpo que carregou e amamentou uma filha. Mãos que assinaram contratos de milhões. Eu não era uma velha descartável. Eu era Beatriz Almeida Fontes. E estava na hora da minha filha lembrar disso. Às 7h, estava tomando café quando meu celular vibrou. Mensagem da Larissa. Mãe, sei que a senhora ficou chateada, mas a senhora vai entender. A dona Marta nunca teve oportunidade de conhecer a Europa. A Sierra é uma mulher do mundo. Já conhece tudo. É justo dar essa chance para ela. Beijos. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra era uma facada revestida de uma lógica cruel que tentava me fazer sentir egoísta por querer ir na viagem que eu havia pago. Não respondi. Às 8h, a Isabela me ligou. Já tinha confirmado para meio-dia. Apartamento de Lisboa estará pronto quando você chegar. Tia, achei que você ia querer saber de uma coisa. Fala. Pedi para o Rodrigo investigar as reservas da viagem. Você sabe que ele trabalha com rastreamento de transações financeiras. E a Larissa e o Fernando alugaram um apartamento em Lisboa. Pelo valor e pela localização que ele conseguiu rastrear, tia, eu acho que é o seu apartamento do Chiado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era de medo. Era de uma excitação quase predatória. Tem certeza? 90%. O valor da diária bate. A localização bate. Eles fizeram a reserva através da Portugal Luxury Rentals. A Portugal Luxury Rentals era a imobiliária que gerenciava minhas 3 propriedades em Lisboa. O apartamento do Chiado, o loft na Baixa e a casa em Cascais. Eles não sabem que sou a proprietária? Claro que não. Para a imobiliária, ele é só mais um cliente. Fernando Augusto Silva. Reserva para 10 dias. Entrada na quinta-feira. Hoje era terça. Eu chegaria em Lisboa na quarta. Eles chegariam na quinta. Bela, você é uma joia. Tia, o que você vai fazer? Vou dar as boas-vindas aos meus inquilinos, pessoalmente. O sorriso que se abriu no meu rosto assustaria uma criança. Arrumei uma mala menor, mais prática, roupas confortáveis, mas elegantes. Eu ia estar em Lisboa, não ia parecer uma turista desesperada. Ia parecer o que sempre fui, uma mulher de negócios em sua própria cidade. Às 11h30, o motorista tocou a campainha. Peguei minha bolsa, minha mala, lancei um último olhar para as outras malas que eu tinha arrumado com tanto carinho. Malas que não iriam a lugar nenhum. No carro, a caminho do aeroporto executivo, recebi outra mensagem da Larissa. Mãe, estamos no aeroporto. O voo atrasa um pouco, mas está tudo certo. A dona Marta está tão feliz. Ela nunca imaginou que um dia conheceria a Europa. A senhora fez uma boa ação hoje, mesmo que não perceba. Uma boa ação. Eu tinha sido promovida de mãe para benfeitora anônima. Que generosidade da minha parte financiar o sonho da sogra da minha filha com meu próprio dinheiro e minha própria exclusão. Não respondi. Só dei print na mensagem e salvei na pasta Evidências que tinha criado no meu celular. No aeroporto executivo, tudo foi rápido. Nada de filas intermináveis, nada de revistas humilhantes, nada de assentos apertados ao lado de desconhecidos. Entrei no jatinho como quem entra em casa, porque, tecnicamente, era minha casa.
Eu tinha comprado 50% daquele jato com mais 3 sócios há 8 anos. A comissária de bordo me cumprimentou com um sorriso caloroso. Boa tarde, dona Beatriz. Champanhe? Suco de laranja, por favor. Preciso manter a cabeça limpa. Sentei na poltrona de couro, acomodei minha bolsa ao lado, aceitei o suco gelado. Enquanto decolávamos, olhei pela janela. São Paulo ficando pequena lá embaixo. As nuvens nos engolindo. E em algum lugar naquela mesma cidade, minha filha estava em um voo comercial, apertada no corredor, com a sogra ao seu lado, achando que tinha feito um ótimo negócio. Peguei meu tablet e abri o contrato de locação que a imobiliária tinha me enviado. Locatário: Fernando Augusto Silva. Período: 10 dias. Valor: 3.200 euros. Imóvel: Rua Garrett, 142, quarto andar. Chiado, Lisboa. Meu apartamento. O apartamento que eu tinha comprado em 2010, quando o mercado estava em crise e os portugueses estavam vendendo tudo. Paguei 220 mil euros. Hoje valia mais de 600 mil. Larissa nunca soube. Ela achava que eu só tinha a casa em São Paulo, o apartamento na praia de Guarujá e talvez algumas economias. Nunca perguntou muito sobre meus negócios. Nunca se interessou. Só queria saber quando ia cair dinheiro na conta dela. O voo durou 9 horas. Não consegui dormir. Fiquei planejando, calculando, imaginando a cara da Larissa quando me visse. Chegamos em Lisboa às 7 da manhã, horário local. O sol estava nascendo, pintando o Tejo de dourado. Eu nunca me cansava daquela vista. Tinha algo na luz de Lisboa que me fazia sentir viva. Um motorista me esperava. Fomos direto para o apartamento. As ruas ainda estavam vazias, só alguns comerciantes abrindo suas lojas, o cheiro de pão fresco saindo das padarias. O apartamento estava perfeito. A empresa de limpeza tinha feito um trabalho impecável. Flores brancas na entrada, lençóis novos cheirando a lavanda. Geladeira abastecida com tudo que eu gostava. Queijos portugueses, presunto, frutas, vinho verde. Abri as janelas da varanda. O ar fresco da manhã entrou, trazendo o som dos bondes, das gaivotas, da cidade acordando. Fiquei ali por alguns minutos, só respirando, deixando Lisboa me abraçar. Depois liguei para Cláudio, meu ex-sócio e amigo de décadas que tinha se aposentado em Portugal 5 anos atrás. Beatriz, que surpresa boa! Cláudio, estou em Lisboa e preciso de um favor. Contei toda a minha história. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, ele soltou uma gargalhada rouca de fumante. Sua filha é louca ou burra? As duas coisas, aparentemente. E você vai fazer o quê? Vou recebê-los pessoalmente no meu apartamento que eles alugaram. Beatriz, você é diabólica. Eu te amo. Precisa de ajuda? Só de companhia para alguns jantares. Não quero passar 2 semanas sozinha. Será uma honra jantar com a mulher mais vingativa de Portugal. Desliguei sorrindo. Passei quarta-feira descansando, me recuperando do voo. Caminhei pelo Chiado, tomei café em Brasileira, comprei algumas roupas novas. À tarde, confirmei com a imobiliária. Os locatários chegariam quinta às 3 da tarde. Perfeito. Na quinta de manhã, acordei cedo. Coloquei uma roupa elegante, mas casual. Calça de linho bege, blusa branca, um colar discreto. Maquiagem leve. Queria parecer descansada. Queria parecer feliz. Porque eu estava. Tomei café na varanda, olhando o movimento da rua. Turistas tirando fotos, casais de mãos dadas. Vida acontecendo. Às 2h30 recebi a mensagem da imobiliária. Os clientes estavam a caminho do aeroporto para o apartamento. Às 3h15, meu celular vibrou. Mensagem da Larissa. Mãe, chegamos em Lisboa. A cidade é linda demais. O apartamento que o Fernando conseguiu é maravilhoso no Chiado. Vou mandar fotos. Esperei. 3h20. Outra mensagem. Mãe, a vista daqui é perfeita. Dá para ver o castelo. A dona Marta está encantada. 13h25. Mensagem com foto da sala. Minha sala. Meu sofá bege. Minha estante de livros. Minha vista. 13h30. Levantei, peguei minha bolsa, minhas chaves e caminhei os 200 metros que separavam onde eu estava do apartamento que eu tinha alugado para eles. Parei em frente ao prédio. Respirei fundo. Subi no elevador antigo, aquele elevador de ferro trabalhado que era uma das coisas que eu mais amava naquele prédio. 4º andar.
Meus passos ecoavam no corredor de azulejos. Toquei a campainha. Ouvi vozes do outro lado. Passos apressados. Alguém dizendo: deve ser o concierge com as toalhas. A porta se abriu. Era a Larissa. O sorriso largo, feliz, de quem está vivendo o melhor momento da vida, morreu instantaneamente no rosto dela. A cor sumiu das bochechas. Os olhos se arregalaram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Mãe? A palavra saiu em um sussurro estrangulado, incrédulo. O que a senhora está fazendo aqui? Sorri. Aquele sorriso frio, calculado, que eu usava quando estava prestes a fechar uma negociação nas minhas condições. Olá, Larissa. Vim dar as boas-vindas. Afinal, fiz uma pausa dramática, deixando o suspense crescer. Esta é minha casa. Ou vocês acharam que eu não ia descobrir que alugaram meu próprio apartamento? E foi aí que ela realmente empalideceu. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou faria a mesma coisa no meu lugar? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam. O silêncio que se instalou naquele corredor foi absoluto, tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. A Larissa me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Não, pior que isso. Como se estivesse vendo a materialização de todos os seus pesadelos. Sua? A voz dela saiu trêmula, quebrando no meio da palavra. Mãe, do que a senhora está falando? Não respondi imediatamente, só empurrei a porta delicadamente com a mão e entrei. Entrei na minha casa como quem retorna ao seu território. O Fernando estava no meio da sala, uma mala aberta aos seus pés, roupas espalhadas no sofá. Quando me viu, congelou. A expressão no rosto dele foi quase cômica, quase. E ali, sentada na poltrona ao lado da janela, minha poltrona, aquela que eu comprei em um antiquário em Alfama, estava Dona Marta, uma senhora de cabelos pintados de loiro, unhas feitas, roupa cara. Ela me olhou com confusão genuína. Boa tarde, eu disse, minha voz perfeitamente calma, educada até. Dona Marta, imagino? Prazer. Sou Beatriz, a mãe da Larissa e a proprietária deste apartamento. A mandíbula do Fernando caiu. Literalmente. Eu vi o momento exato em que meu genro, o advogado corporativo tão esperto, tão calculista, percebeu a magnitude da situação. Beatriz, ele começou, a voz falhando. Nós não sabíamos, a imobiliária não mencionou. Claro que não mencionaram. Tirei minha bolsa do ombro e a coloquei cuidadosamente sobre a mesa de jantar. Aquela mesa de madeira maciça que custou 4.000 euros. Para eles, você era só mais um cliente. Fernando Augusto Silva, CPF tal, cartão de crédito tal. Por que eles mencionariam quem é o dono? Abri a bolsa e tirei uma pasta. Pasta marrom, elegante, com meu nome gravado em dourado. A mesma que eu levava para reuniões importantes. Coloquei sobre a mesa com um som seco que ecoou pela sala. Aqui. Abri a pasta e tirei o primeiro documento. Está a escritura deste apartamento. Comprado em 23 de março de 2010, registrado no Conservatório de Lisboa, em meu nome. Beatriz Almeida Fontes, brasileira, empresária. Meus dedos deslizaram sobre o papel timbrado, o selo oficial, as assinaturas reconhecidas. Larissa tinha se aproximado, o rosto agora não apenas pálido, mas com um tom esverdeado. Mãe, eu juro que não sabia... Não? Minha voz manteve aquela doçura venenosa. Você não sabia que sua mãe, que trabalhou 40 anos no mercado imobiliário, pudesse possuir propriedades no exterior? Que interessante. Talvez porque você nunca perguntou. Nunca se interessou em saber o que eu fazia, o que eu construí, onde eu investi o dinheiro que você gasta tão livremente. Tirei mais papéis da pasta. E aqui, já que estamos fazendo um inventário, estão todos os comprovantes das transferências que fiz para sua conta nos últimos 3 meses. Quer que eu leia em voz alta? Ou você prefere fazer as honras? Beatriz, por favor. O Fernando tentou intervir, dando um passo em direção à mesa. Isso é um mal-entendido. Nós podemos resolver? Olhei para ele. Um olhar que fez ele parar no meio do movimento. Um mal-entendido? Fernando, você é advogado formado pela USP, pós-graduado em Direito Empresarial. Não me trate como idiota. Você sabe exatamente o que é apropriação indébita. Sabe o que significa utilizar recursos destinados a uma finalidade específica para beneficiar terceiros? Dona Marta se levantou,
a confusão no rosto dando lugar a um constrangimento visível. Gente, eu não sabia de nada disso. Pelo amor de Deus, se eu soubesse que havia esse problema todo... A senhora não tem culpa, dona Marta, eu disse, genuinamente mais gentil com ela. A senhora foi apenas uma peça em um jogo que minha filha decidiu jogar comigo. Um jogo muito, muito mal calculado. Voltei meus olhos para Larissa. Ela estava tremendo. Não do frio de Lisboa, do medo, do choque, do peso esmagador de ter sido pega. Mãe, a voz dela saiu em um fio. A senhora viajou no jatinho só para fazer isso? Não, Larissa. Viajei no jatinho porque não ia perder minha viagem dos sonhos por causa da sua falta de consideração. Viajei porque esse apartamento é meu e eu tenho todo o direito de estar aqui. Viajei porque aprendi há muito tempo que não se deixa humilhação sem resposta. Humilhação? O Fernando tentou novamente, a voz agora com um tom defensivo. Ninguém humilhou ninguém. Foi apenas... Apenas o quê, Fernando? Minha voz subiu pela primeira vez. Apenas cancelaram minha passagem 5 horas antes do voo? Apenas me substituíram pela sua mãe em uma viagem que eu financiei integralmente? Apenas acharam que eu ia engolir isso calada porque sou a velha que já viajou tanto e pode ir qualquer hora? As palavras da mensagem de Larissa voltaram como um bumerangue. Eu as tinha decorado, cada uma delas. O silêncio voltou a cair, pesado, sufocante. Vocês têm 3 opções, eu disse fechando a pasta. Primeira, pegam suas malas agora, vão para o aeroporto e voltam no próximo voo para o Brasil. Os 28 mil reais que me devem, resolvemos quando voltarem. Segunda, podem ficar em Lisboa, mas procuram outro lugar para se hospedar. Esse apartamento não está mais disponível para vocês. Terceira opção. Fiz uma pausa. Deixei o suspense pesar. Eu chamo meu advogado português, doutor Henrique Souza, faço um boletim de ocorrência por uso indevido de propriedade mediante fraude documental e deixo que a justiça portuguesa decida o que fazer com vocês. Fraude? O Fernando estava ficando vermelho agora. Não houve fraude nenhuma. Fizemos uma reserva legal, através de uma imobiliária registrada, usando recursos desviados, recursos que deveriam ter sido usados para uma viagem comigo, não com sua mãe. Minha voz era uma lâmina. E se você realmente acha que não há nada de errado nisso, então deixe eu ligar para o Dr. Henrique agora e vemos o que ele acha. Ele adora casos internacionais envolvendo brasileiros tentando se dar bem. Coloquei a mão na bolsa, fingindo procurar o celular. Não! A Larissa praticamente gritou. Mãe, por favor, a gente vai embora. A gente vai resolver isso. Por favor, não envolve polícia. Não envolve advogado. Parei. Olhei para minha filha. Realmente olhei. Vi a mulher de 35 anos, arquiteta bem-sucedida, sempre tão confiante, tão segura de si, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de quem foi pega, de quem percebeu que o jogo tinha virado. Vocês têm 2 horas, eu disse, minha voz voltando àquela calma mortal. Façam suas malas, chamem um Uber, vão para qualquer hotel que quiserem, ou vão direto para o aeroporto. Não me importo, mas em 2 horas eu volto aqui. E quando eu voltar, esse apartamento estará vazio. E os hotéis? A voz do Fernando saiu mais fraca agora. As reservas em Paris? Sorri. Ah, sim, sobre isso, cancelei tudo hoje de manhã. As reservas estavam todas no meu nome, no meu cartão. Lembra? Eu paguei, então eu cancelei. Vocês estão por conta própria agora. Bem-vindos à vida adulta, onde as ações têm consequências. Dona Marta estava chorando baixinho. Eu realmente senti pena dela. Nada daquilo era culpa dela. Dona Marta, eu disse, suavizando o tom, eu tenho um quarto vago no meu apartamento aqui do lado. Se a senhora quiser ficar, sem custo nenhum, será um prazer recebê-la. A senhora não tem nada a ver com essa confusão. Ela me olhou com gratidão e vergonha misturadas. Obrigada, mas eu vou ficar com meu filho. Ele vai resolver isso. Como a senhora preferir. Peguei minha bolsa. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Larissa. Ela levantou o rosto vermelho, inchado. Você me criou melhor do que isso, mãe. A voz dela saiu quebrada. Senti algo se contrair no meu peito, mas não deixei transparecer. Eu tentei criar você melhor do que isso, filha. Tentei te ensinar respeito, gratidão,
consideração. Mas parece que falhei. Ou talvez você simplesmente escolheu não aprender. Saí. Fechei a porta atrás de mim com um clique suave. No elevador, sozinha, finalmente deixei meus ombros caírem. Fechei os olhos. A adrenalina ainda corria nas minhas veias, mas junto com ela vinha algo mais pesado, mais triste, dor. Porque por baixo de toda aquela raiva, de toda aquela vingança justificada, estava uma mãe que tinha acabado de expulsar a própria filha de sua propriedade. Uma mãe que tinha visto sua filha escolher agradar a sogra ao invés de respeitar quem a colocou no mundo. Saí do prédio. O sol de Lisboa estava forte agora, refletindo nos azulejos das fachadas. Caminhei sem rumo pelas ruas do Chiado. Entrei em uma igreja vazia. Não sou religiosa, mas às vezes a gente precisa de um lugar silencioso para processar o que está sentindo. Sentei em um banco de madeira no fundo. O cheiro de incenso e cera de vela me envolveu. Olhei para o altar, para as imagens de santos que não conhecia, para a luz colorida entrando pelos vitrais, e então, finalmente, chorei. Chorei pela filha que eu pensei que tinha criado. Chorei pela relação que eu achei que tínhamos. Chorei pelo sonho de 2 semanas juntas, mãe e filha, criando memórias em Portugal. Chorei pela mãe que fui e pela mulher que precisei me tornar para não ser destruída pela ingratidão da minha própria cria. Quando saí da igreja 20 minutos depois, meu rosto estava lavado, mas meus olhos estavam secos. Liguei para Cláudio. Como foi? Exatamente como planejei. Você está bem? Vou estar. Jantar hoje à noite? Tasca do Manuel, 8 horas? Perfeito. Voltei para meu apartamento, o verdadeiro, aquele a 200 metros de distância onde minha filha nunca colocou os pés. Tomei um banho longo, coloquei um vestido bonito, maquiagem para esconder os olhos inchados. Às 7 da tarde, caminhei de volta ao apartamento que eu tinha alugado para eles. A porta estava trancada. Abri com minha chave. O apartamento estava vazio. Eles tinham levado tudo. Até arrumaram a cama que tinham usado. Sobre a mesa estava um envelope. Abri. Era um cheque de Larissa. 10.000 reais. E um bilhete. Mãe, é tudo que tenho agora. O resto eu deposito mês que vem. Me perdoa. Eu errei. Te amo. Dobrei o bilhete. Guardei o cheque. Não significava nada ainda. Era só dinheiro. O que eu tinha perdido não tinha preço. Passei as 2 semanas seguintes em Lisboa, fazendo exatamente o que tinha planejado fazer com minha filha. Jantei nos restaurantes, visitei os museus, caminhei pelas ruas de pedra, tomei vinho verde vendo o pôr do sol no Tejo, sozinha. Mas descobri algo nessas 2 semanas. Descobri que eu não precisava da companhia de ninguém para ser feliz. Descobri que a melhor companhia que eu podia ter era a minha própria. Cláudio jantou comigo 3 vezes. Rimos de histórias antigas. Ele me contou sobre seus netos. Eu contei sobre meus negócios. Não falamos sobre Larissa. Ele sabia que o assunto estava encerrado, pelo menos por enquanto. No último dia em Lisboa, sentada na varanda do meu apartamento, recebi uma ligação. Era Larissa. Mãe, a senhora volta quando? Amanhã. Posso ir te ver? Pode, mas vem sozinha. Silêncio. Depois. Sim, mãe. Minha vingança estava completa, mas a dor ainda estava lá, bem no fundo. Porque você pode vencer todas as batalhas e ainda assim perder algo que nunca mais vai voltar. A confiança. Voltei para São Paulo em um domingo ensolarado. O motorista me buscou no aeroporto executivo, e enquanto atravessávamos a cidade voltando para meu bairro, olhei pela janela as ruas familiares, o trânsito caótico, os vendedores ambulantes nas esquinas. São Paulo nunca muda. Lisboa tinha me abraçado com sua calmaria, mas São Paulo era minha realidade, minha base. Cheguei em casa às 3 da tarde. A casa estava silenciosa, limpa. A diarista tinha feito seu trabalho. Deixei as malas na entrada e fui direto para a varanda. Meu café ainda estava lá, na mesinha lateral. O pó já vencido, testemunha silenciosa de tudo que tinha acontecido desde aquela terça-feira há 2 semanas. 2 semanas que pareciam 2 anos. Fiz um café fresco, bem forte, e sentei na poltrona da varanda. O sol da tarde de novembro entrava suave, dourado. Peguei meu celular e vi as mensagens que tinha ignorado propositalmente durante a viagem. Larissa tinha escrito todos os dias. Mãe, chegamos em São Paulo. Mãe, eu sei que a senhora está brava. Mãe,
Por favor, me responde. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. E finalmente ontem. Mãe, vou na casa da senhora segunda-feira às 10 da manhã. Por favor, me receba. Olhei o relógio. Hoje era domingo. Tinha menos de 24 horas para decidir o que ia dizer para minha filha. Estava terminando meu café quando a campainha tocou. Estranhei. Não esperava ninguém. Olhei pela câmera de segurança. Era Isabela. Abri a porta. Bela, que surpresa! Ela entrou, abraçou, me analisou com aquele olhar clínico que só quem te conhece há décadas consegue ter. Você está magra. E com olheiras. Lisboa foi tão divertido assim? Lisboa foi perfeito. E solitário. E necessário. Sentamos na sala. Ela tinha trazido pão de queijo caseiro, ainda quente. Minha sobrinha me conhecia bem demais. Vim porque preciso te contar uma coisa. E você não vai gostar. Meu estômago apertou. Fala. Pedi para o Rodrigo fazer uma investigação mais profunda nas finanças da Larissa e do Fernando. Só por curiosidade, sabe? Ver se tinha mais alguma coisa além da história da viagem. E tinha? Isabela respirou fundo. Tia, você se lembra que ano passado você emprestou 150 mil reais para a Larissa abrir o escritório de arquitetura dela? Lembro. Ela disse que ia pagar em 2 anos. Ainda faltam 8 meses. Pois é. Sobre isso, ela tirou um tablet da bolsa e abriu uma planilha. O dinheiro não foi usado para o escritório. Ou melhor, só uma parte foi. 60 mil foram para o escritório. O resto sumiu. Senti o sangue gelar nas veias. Como assim sumiu? Transferências para uma conta conjunta dela com o Fernando. E dessa conta saques em dinheiro. Muitos saques. 20 mil aqui, 15 mil ali. Em um período de 3 meses, 90 mil reais viraram dinheiro vivo. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Não sei ao certo, mas posso imaginar. Sabe aquele Audi que o Fernando comprou parcelado? Sabe aquela reforma na casa deles que estava em promoção? Sabe aquelas viagens que eles fizeram para Cancún, para Gramado? Tudo barato porque pegaram oferta? A náusea subiu pela minha garganta. Eles usaram meu dinheiro. Não para o que você autorizou, sim. E tem mais uma coisa. Ela deslizou a tela. Nos últimos 6 meses, a Larissa fez 13 transferências para sua conta, a maioria entre 1.000 e 3.000 reais. Todas com descrições tipo material escritório, contas empresa, fornecedores. E nenhuma dessas transferências foi usada para o que ela disse. O escritório dela tem contas fixas de no máximo 5 mil por mês. Telefone, internet, aluguel, luz, tudo pago em débito automático. Esses depósitos extras que ela pedia eram para outras coisas. Fechei os olhos, respirei fundo. Quanto? Nos últimos 6 meses, 38 mil reais. E o empréstimo de ano passado? 150 mil, menos os 60 que realmente foram para o escritório. 90. 128 mil. Minha voz saiu mecânica. Ela me desviou 128 mil reais. E isso sem contar os 28 mil da viagem que ela sabia que era para vocês duas e usou para agradar a sogra. 156 mil reais. Minha filha tinha me roubado 156 mil reais. Não foi um assalto. Não foi uma arma na cabeça. Foi pior. Foi traição sistemática, calculada, durante meses. Foi abuso de confiança. Foi olhar nos meus olhos e mentir. Toda vez que eu perguntava: está precisando de alguma coisa? E ela respondia: não, mãe, está tudo bem. Ela estava mentindo. Tia, a voz da Isabela me trouxe de volta. Você está muito quieta. Estou processando. O que você quer fazer? Não sei ainda. Preciso pensar. Isabela ficou comigo o resto da tarde. Jantamos juntas. Ela só foi embora quando teve certeza de que eu não ia fazer nenhuma loucura. À noite, sozinha no meu quarto, liguei o computador. Abri as planilhas. Verifiquei cada transferência que Isabela tinha me mostrado. Cada uma delas estava lá, documentada, datada, com os valores exatos. Não era imaginação, não era paranoia. Era real. Minha filha era uma ladra. Não dormi aquela noite. Fiquei na varanda, olhando o céu de São Paulo, aquele céu alaranjado de poluição que nunca mostrava as estrelas. Pensei em tudo, em cada vez que eu tinha dado dinheiro para ela, em cada vez que ela tinha pedido só mais um pouquinho, mãe, em como eu nunca questionei, porque ela era minha filha, porque eu confiava. Que idiota eu tinha sido. Às 6 da manhã de segunda, tomei meu banho.
Me arrumei com cuidado. Calça social preta, blusa branca, cabelo preso, nada de maquiagem pesada. Queria que ela me visse exatamente como eu estava, cansada, envelhecida e absolutamente determinada. Às 9h30, liguei para o Dr. Roberto Andrade, meu advogado há 30 anos. Roberto, preciso que você venha à minha casa às 10 da manhã e traga um contrato de dívida padrão em branco. Aconteceu alguma coisa, Beatriz? Aconteceu. E você vai testemunhar. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Abri pelo interfone. Eram 2 pessoas, Larissa e Dr. Roberto, chegando ao mesmo tempo. Perfeito. Abri a porta. Larissa estava com cara de quem não dormia há dias. Olhos fundos, pele sem viço. O Fernando não tinha vindo. Melhor. Mãe, ela começou. Entre. Minha voz não permitiu negociações. Dr. Roberto me cumprimentou com um aceno. Conhecia minha filha desde que ela era criança. A expressão no rosto dele era profissional, mas eu via a desaprovação em seus olhos. Sentamos na sala. Eu em uma poltrona. Larissa no sofá, se contorcendo de desconforto. Doutor. Roberto em outra poltrona. Pasta no colo. Mãe, eu vim te pedir desculpas. Eu sei que eu errei muito em Lisboa. Eu sei que... Quanto você me deve, Larissa? Ela piscou confusa. Os 28 mil da viagem. Eu trouxe um cheque de mais 5 mil? Não. Minha voz cortou o ar. Quanto você realmente me deve? O silêncio foi absoluto. Eu não entendi. Abri minha própria pasta, tirei as planilhas que Isabela tinha preparado. Coloquei sobre a mesa de centro, empurrando em direção a ela. Ano passado, empréstimo de 150 mil reais para seu escritório. Você usou 60 mil, desviou 90 mil. Ela empalideceu. Últimos 6 meses. 13 depósitos para o escritório. Total de 38 mil reais. Você não usou nenhum deles para o escritório. Suas contas fixas são pagas automaticamente. Ela começou a tremer. A viagem. 28 mil reais. Pausa. Total. 156 mil reais. Você me roubou, Larissa. De forma sistemática. Durante mais de 1 ano. Mãe! Não foi roubo. Eu ia devolver tudo. Eu só estava com algumas dificuldades e ao invés de me contar a verdade, você preferiu mentir, pegar dinheiro sob falsos pretextos, desviar recursos. Isso tem um nome jurídico, Larissa. Dr. Roberto se mexeu na poltrona. Apropriação indébita qualificada. Por ser de membro da família, pode aumentar a pena. Larissa começou a chorar. Mãe, por favor, eu vou devolver tudo. Eu juro. Só não envolve polícia, não envolve justiça. Não vou envolver. Por enquanto. Me levantei. Dr. Roberto, por favor. O advogado abriu sua pasta e tirou um documento. Colocou sobre a mesa. Contrato de reconhecimento de dívida. A senhorita Larissa reconhece que deve à senhora Beatriz a quantia de 156 mil reais, a serem pagos em parcelas mensais de 5 mil reais, começando no próximo mês, com juros de 1% ao mês. Prazo: 32 meses. Larissa olhou para o papel como se fosse uma sentença de morte. Ou isso, eu disse, minha voz inflexível, ou eu protocolo uma ação judicial hoje mesmo. E aí, filha, vai ficar muito mais feio. Ela soluçava agora, mãos tremendo, mas pegou a caneta que Dr. Roberto ofereceu e assinou. 3 cópias, uma para ela, uma para mim, uma para o advogado. Quando terminou, ela me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados. Mãe, eu nunca quis te machucar, mas machucou. E não foi uma vez, foram meses, foram escolhas. A cada vez que você pegava meu dinheiro sabendo que ia usar para outra coisa, você escolhia me machucar. Eu estava desesperada. O Fernando perdeu um cliente grande, a gente estava devendo cartão, a casa precisava de reforma. E você não achou que podia vir conversar com sua mãe? Pedir ajuda de verdade? Ao invés de roubar? Silêncio. Sai da minha casa, Larissa. E só volta quando tiver o primeiro pagamento de 5 mil reais em mãos. Até lá, não quero ver você. Ela se levantou cambaleante. Mãe, sai. Dr. Roberto a acompanhou até a porta. Quando ela saiu, ele voltou e me olhou com pena. Você está bem? Vou estar. Que situação terrível, Beatriz. É, mas pelo menos agora eu sei quem minha filha realmente é. Ele foi embora 15 minutos depois. Fiquei sozinha novamente. Peguei a cópia do contrato. Li cada linha.
R$ 156.000. Minha filha me devia o equivalente a um apartamento pequeno. E ela teve coragem de me descartar em uma viagem como se eu fosse nada. Liguei para Isabela. Bela, transfere toda a documentação do caso para o Dr. Roberto. Se ela atrasar um pagamento, uma parcela que seja, eu processo. Tia, você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Desliguei e olhei pela janela. O dia estava bonito lá fora. Pessoas vivendo suas vidas normais, e eu ali, tendo que processar minha própria filha para reaver meu dinheiro e minha dignidade. Mas uma coisa tinha ficado clara naquela manhã. Eu não ia mais ser a mãe otária, a mãe que releava, a mãe que entendia tudo. Daqui para frente, eu era Beatriz Almeida Fontes, empresária, mulher de negócios, e ninguém, nem mesmo minha filha, ia me usar novamente. Os meses seguintes foram estranhos, silenciosos. Larissa depositou os R$ 5.000 da primeira parcela no dia 1º de dezembro, exatamente como o contrato estipulava. Sem mensagem, sem ligação. Apenas a notificação fria do banco. Transferência recebida. Eu não liguei para ela. Não mandei mensagem agradecendo. Era uma transação comercial agora. Dívida e pagamento. Nada mais. Passei o Natal sozinha. A Isabela me convidou para jantar com a família dela, mas recusei. Queria ficar comigo mesma. Pedi comida japonesa, assisti filmes antigos, bebi uma garrafa de vinho tinto português que tinha trazido de Lisboa. Foi o Natal mais solitário da minha vida, mas também o mais honesto. Janeiro chegou com seu calor sufocante de São Paulo. No dia 1º, pontualmente, outra transferência de R$ 5.000. Como um relógio, Larissa estava cumprindo o acordo, mas alguma coisa não me deixava em paz. Era uma sensação esquisita, um formigamento na nuca que eu tinha aprendido a reconhecer depois de 40 anos de negócios. Aquela sensação de que alguma coisa estava errada, que tinha uma peça faltando no quebra-cabeça. Em um sábado à tarde de janeiro, estava organizando papéis no meu escritório em casa quando encontrei uma carta. Não era qualquer carta. Era daquelas cartas oficiais, com selo do banco, que eu tinha recebido há cerca de 3 meses, mas nunca tinha aberto porque parecia apenas propaganda. Abri. Não era propaganda. Era uma notificação do Banco Central, informando que minha assinatura tinha sido usada para criar uma procuração e que essa procuração tinha sido registrada para a movimentação de uma conta específica. Minha conta poupança. A conta que eu tinha aberto quando a Larissa nasceu, onde eu depositava dinheiro todo mês para ela, onde tinha, na última vez que verifiquei há 6 meses, R$ 240.000 guardados. Meu coração disparou. Liguei o computador com as mãos tremendo. Acessei o Internet Banking. Aquela conta eu raramente mexia, então nem tinha o app no celular. Digitei a senha. Esperei carregar. Saldo: R$ 1.800. R$ 238.000 tinham sumido. Não tinham sumido. Tinham sido transferidos. Em 6 operações grandes, ao longo dos últimos 8 meses. A última delas em outubro, 3 semanas antes da fatídica viagem a Lisboa. Cliquei no histórico. As transferências foram todas para a mesma conta. Uma conta que eu não reconhecia. Mas o nome do titular eu reconheci muito bem. Fernando Augusto Silva. Meu genro. Senti a sala girar. Levantei, fui até a cozinha, joguei água fria no rosto, respirei fundo, voltei para o computador, ampliei a imagem da notificação do Banco Central. Lá estava. Procuração registrada em 15 de março do ano anterior. Assinatura reconhecida em cartório. Cartório Fonseca, Zona Sul de São Paulo. Eu nunca assinei procuração nenhuma. Peguei o telefone com as mãos tremendo e liguei para Isabela. Bela, preciso de você aqui, agora. Tia, o que aconteceu? Roubaram R$ 238.000 da minha conta poupança. E eu acho que sei quem foi. Ela chegou em 20 minutos. Quando mostrei os documentos, o rosto dela ficou vermelho de raiva. Aquela desgraçada, aquele filho da mãe. Calma, preciso de provas. Preciso ter certeza absoluta antes de fazer qualquer coisa. Ligamos para o Dr. Roberto. Ele veio no domingo de manhã, sem nem reclamar de estar trabalhando no fim de semana. Advogados bons são assim. Sabem quando a situação é grave. Ele analisou tudo. A notificação, as transferências, a procuração. Beatriz, isso aqui é falsificação de documento. Crime federal. Se essa assinatura não é sua, não é.
Eu sei minha própria assinatura. E eu nunca autorizei procuração nenhuma. Então precisamos de uma perícia grafotécnica. E precisamos verificar as imagens do cartório no dia em que essa procuração foi supostamente reconhecida. Faz isso. E faz rápido. Não quero dar tempo para eles moverem o dinheiro para outro lugar. Segunda-feira, 7 da manhã, Dr. Roberto entrou com um pedido judicial de bloqueio de todas as contas do Fernando e da Larissa. Às 10 da manhã, o juiz deferiu. Contas bloqueadas. Terça-feira, a perícia grafotécnica confirmou. A assinatura na procuração era falsa. Alguém tinha imitado minha assinatura e tinha feito um trabalho razoavelmente bom, suficiente para enganar o tabelião do cartório. Quarta-feira, conseguimos as imagens do circuito de segurança do cartório. Data: 15 de março, 14h37. Lá estava ela, minha filha, Larissa, entrando no cartório, sozinha, com uma pasta na mão, ficando lá dentro por 18 minutos, saindo. Não era o Fernando, era ela. Minha filha tinha falsificado minha assinatura, tinha criado uma procuração fraudulenta. Tinha roubado R$238 mil da minha conta. Sentei na sala do Dr. Roberto quando ele me mostrou o vídeo. Assisti 3 vezes, cada vez esperando ver alguma coisa diferente. Cada vez vendo a mesma cena. Minha filha entrando, minha filha saindo, minha filha cometendo um crime federal. Beatriz, a voz do Dr. Roberto, era gentil, mas firme. Você precisa decidir o que fazer. Com essas provas, podemos processar criminalmente. Falsificação de documento particular, estelionato, apropriação indébita, ela pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Prisão. Minha filha. Na prisão. Me dá um dia, eu disse. Preciso pensar. Voltei para casa. Era quarta à tarde, o sol ainda estava alto. Sentei na varanda. Olhei para o jardim que eu mesma tinha plantado. As rosas que eu cuidava todo fim de semana. A jabuticabeira que tinha visto crescer ao longo de 20 anos. Pensei em Larissa bebê, Larissa criança, Larissa adolescente, Larissa adulta. Em que momento eu perdi minha filha? Ou ela sempre foi assim e eu nunca quis ver? Às 7 da noite, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Beatriz? Uma voz feminina, jovem, assustada. Quem é? Sou Amanda. Trabalho no escritório da Larissa. A senhora precisa saber de uma coisa. A Larissa e o Fernando estão planejando vender um apartamento que é da senhora, em Guarujá. Eles falsificaram uma procuração e já contataram um corretor, o apartamento da praia. Como você sabe disso? Ouvi eles conversando hoje de manhã. Achei que a senhora precisava saber. A Larissa sempre foi tão boa comigo, mas isso está errado. Amanda, você pode testemunhar sobre essa conversa? Posso, se for necessário. Vai ser. Desliguei e liguei imediatamente para Dr. Roberto. Eles estão tentando vender meu apartamento de Guarujá. Temos uma testemunha. Já temos provas suficientes, Beatriz. Podemos agir agora. Então age. Quero eles presos. Silêncio do outro lado. Beatriz, você tem certeza? É sua filha. Tem volta disso não. Eu sei. E eu tenho certeza. Quinta-feira de manhã, 7 horas, a polícia bateu na porta da casa de Larissa e Fernando. Mandado de prisão temporária por falsificação de documento e estelionato qualificado. Eu estava na delegacia quando eles chegaram. Pedi para o delegado me deixar ver. Larissa entrou algemada, o rosto destruído, olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, soltou um gemido que nunca vou esquecer. Mãe, por favor, eu posso explicar. Fiquei em pé, do outro lado do vidro da sala de audiências. Olhei para minha filha, para a mulher que eu tinha carregado no ventre, que eu tinha amamentado, que eu tinha criado. Não tem explicação possível, Larissa. Você falsificou minha assinatura, roubou R$238 mil e ainda ia vender meu apartamento. Você não é mais minha filha, você é uma criminosa. Não! Mãe, foi o Fernando! Foi tudo ideia dele! Ele me obrigou! O Fernando, ao lado dela, também algemado, gritou. Mentirosa! Você que planejou tudo! Eu só observei. Observei ele se destruindo. Observei o casamento deles implodindo ali mesmo, naquela delegacia, na frente de policiais e advogados. Beatriz, o Dr. Roberto tocou meu braço. Vamos embora. Virei as costas. Não olhei para trás. No caminho de volta para casa, ele me perguntou: você vai seguir com o processo criminal? Até o fim. Tem certeza?
absoluta. Quando cheguei em casa, me tranquei no quarto, fechei as cortinas, deitei na cama. E finalmente, depois de meses engolindo, chorando sozinha, me mantendo forte, eu quebrei, chorei, gritei, soquei travesseiros. Deixei sair toda a dor, toda a raiva, toda a tristeza de ter uma filha que me amava tão pouco que foi capaz de me roubar sistematicamente durante mais de 1 ano. Quando finalmente parei, já era noite. O quarto estava escuro, meu corpo doía, mas alguma coisa dentro de mim tinha se acomodado, como um osso quebrado que finalmente se encaixa no lugar. Levantei, tomei banho, coloquei um pijama limpo, desci para a cozinha, fiz um chá, sentei à mesa. Meu celular tinha 47 ligações perdidas, todas do mesmo número, do Fernando, 6 mensagens de áudio. Ouvi a primeira. Beatriz, pelo amor de Deus, solta a Larissa, ela não fez nada, foi tudo eu. Segunda. Beatriz, eu imploro, minha mãe está passando mal, a Larissa está tendo um colapso na cela, por favor. Terceira. Você é um monstro. Que mãe faz isso com a própria filha? Seu demônio. Apaguei todas sem ouvir até o fim. Bloqueei o número. Peguei uma folha de papel e uma caneta. Comecei a escrever. Não sabia bem o que. Só deixei as palavras saírem. Carta para minha filha que não é mais minha filha. Hoje você dormiu em uma cela. E eu dormi na minha cama. A cama que eu comprei. Na casa que eu construí. Com o dinheiro que eu ganhei. Você me roubou. Não roubou só dinheiro. Roubou minha confiança. Roubou nossa relação. Roubou a mãe que eu era. E agora, você vai pagar. Não apenas com meses de prisão, mas com a perda de tudo que você dava como garantido, meu amor incondicional. Eu te amava demais, Larissa, e você usou esse amor como uma arma contra mim. Nunca mais. Assinei. Guardei na gaveta. Nunca enviei. Não precisava. Ela já sabia. Sexta-feira de manhã, o juiz concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança. 50 mil reais cada um. O Fernando conseguiu a fiança dele. A família dele pagou. Larissa continuou presa. Porque eu era a única pessoa que poderia pagar a fiança dela. E eu não paguei. Larissa ficou presa 5 dias. 5 dias que, imagino, foram os mais longos da vida dela. Não vou fingir que não pensei nela a cada hora desses 5 dias. Não vou fingir que não imaginei minha filha em uma cela, dormindo em um colchão fino, comendo comida de bandeja, dividindo espaço com desconhecidas. Mas eu não cedi. Foi o Fernando quem finalmente conseguiu o dinheiro da fiança dela. Descobri depois que ele tinha vendido o Audi. Aquele Audi que ele tinha comprado com meu dinheiro desviado. Irônico. Na segunda-feira seguinte, ela estava solta. Mas o processo criminal continuava. Falsificação de documento particular, estelionato qualificado, apropriação indébita. O Ministério Público tinha assumido o caso. Não era mais apenas uma questão entre mãe e filha. Era uma questão criminal. Não recebi ligações dela. Não recebi mensagens. Imagino que o advogado dela tenha orientado a não fazer nenhum contato comigo. Inteligente. Fevereiro chegou. Não houve depósito dos 5 mil reais da parcela mensal do primeiro contrato. Tecnicamente, ela estava em débito. Liguei para Dr. Roberto. Já era esperado, Beatriz. Ela está usando todos os recursos dela para pagar advogado criminal. E o Fernando também. Eles estão quebrados. Ótimo. Executa a dívida também. Quero os 156 mil de volta. Vou executar. Mas você sabe que não tem de onde tirar, né? Então penhora o que eles têm. A casa, o carro que sobrou, o que tiver. E foi exatamente o que fizemos. Em março, 2 meses após as prisões, o juiz decretou o bloqueio e penhora de todos os bens do casal. A casa onde moravam, que tinha sido comprada com entrada que eu dei de presente de casamento. O Honda Civic velho da Larissa. Os móveis do escritório de arquitetura dela. Tudo. Eles foram morar com a dona Marta. Na casa que ela tinha em um bairro simples, distante, pequena. 3 pessoas em 2 quartos. Isabela me contava as novidades. Ela tinha mantido contato com Amanda, a funcionária do escritório da Larissa. Tia, parece que o casamento deles está destruído. Eles brigam o tempo todo. O Fernando culpa a Larissa culpa ele. A dona Marta está tendo problemas cardíacos por causa do estresse. Senti uma pontada. Dona Marta não tinha culpa de nada. Mas as consequências das escolhas dos nossos filhos sempre respingam em nós, mães.
Em abril, houve a primeira audiência do processo criminal. Eu fui. Sentei no fundo do tribunal. Vi minha filha entrar, magra, cabelo sem vida, roupa simples. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram por 3 segundos. Ela chorou. Eu virei o rosto. O advogado dela tentou um acordo. Devolução integral do dinheiro em troca de retirada da representação criminal. Dr. Roberto me consultou ali mesmo, no corredor. Eles não têm como devolver o dinheiro, Beatriz. Estão quebrados. É uma proposta vazia. Então recusa. Você tem certeza? Olhei pela janela do corredor. Lá embaixo, a vida acontecia. Carros, pessoas, o mundo girando. Tenho. O processo seguiu. Em maio, começou a venda judicial dos bens penhorados. A casa foi a leilão. Valeria 300 mil, mas foi arrematada por 220. O dinheiro foi direto para uma conta judicial, para depois ser distribuído entre as dívidas dela. O escritório de arquitetura fechou, sem Larissa para gerir, sem dinheiro para pagar aluguel, sem clientes querendo se associar a uma arquiteta respondendo por crime. Fernando perdeu os melhores clientes dele. Advogado com ficha criminal, não inspira confiança. Em junho, recebi um e-mail. Era de Larissa. Assunto: por favor, só leia. Quase apaguei sem ler. Mas a curiosidade venceu. Mãe, sei que não tenho direito de te chamar assim mais. Sei que você não quer falar comigo. Mas preciso escrever isso, mesmo que você nunca responda. Eu sei que errei. Sei que errei de uma forma que não tem perdão. Não vou te pedir perdão porque sei que não mereço. Só quero que você saiba que eu passei os últimos meses tentando entender como cheguei nesse ponto. Como me tornei uma pessoa capaz de roubar a própria mãe. Não tenho resposta. Só sei que cada vez que eu pegava dinheiro seu, eu inventava uma justificativa na minha cabeça. É só dessa vez. Vou devolver depois. Ela tem tanto. Não vai fazer falta. Ela é minha mãe. Ela entenderia se soubesse. Mas eu nunca ia contar, porque eu sabia que era errado. Sempre soube. O Fernando e eu terminamos. Estamos nos divorciando. Não sobrou nada entre a gente além de raiva e culpa mútua. Perdi minha casa, meu escritório, minha carreira, meu casamento. Estou morando com a dona Marta em um quarto minúsculo. Dou aulas de desenho técnico online para ganhar R$ 800 por mês. E sabe o que é o pior? Nada disso dói tanto quanto saber que perdi você. Perdi minha mãe. A mulher que me criou, que acreditou em mim, que me deu tudo. E eu joguei tudo fora por ganância e estupidez. Não estou te pedindo perdão. Não estou te pedindo para parar com o processo. Você está certa em tudo que fez. Só estou te pedindo uma coisa. Se cuida. Come direito. Faz seus exames. Viaja. Seja feliz. Porque você merece ser feliz. E eu mereço carregar esse peso pelo resto da vida. Com o que sobrou de amor, Larissa. Li 3 vezes. Depois fechei o e-mail. Não respondi. Em julho, o juiz proferiu a sentença do processo criminal. Larissa, 2 anos e 8 meses em regime semiaberto, convertidos em serviços comunitários e uso de tornozeleira eletrônica por ela ser primária. Fernando, 3 anos em regime fechado, por já ter uma condenação anterior por sonegação fiscal que eu nem sabia que existia. Fernando foi preso imediatamente. Larissa começou a cumprir os serviços comunitários em um abrigo de idosos. 3 vezes por semana, 8 horas por dia. A ironia não passou despercebida por mim. Minha filha, que desrespeitou a mãe idosa, agora tinha que cuidar de idosos desconhecidos. Em agosto, resolvi fazer uma viagem. Precisava sair de São Paulo. Precisava respirar ar diferente. Liguei para Cláudio. Como está Lisboa? Linda como sempre. Vem. Passei 3 semanas em Portugal. Fiquei no meu apartamento do Chiado. Aquele mesmo apartamento onde tudo tinha começado quase 1 ano atrás. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu não estava fugindo de uma humilhação. Estava curtindo minha liberdade. Estava celebrando minha vitória. Jantei nos melhores restaurantes, visitei museus, fui a concertos, passei 1 semana em Cascais, na casa da praia. Cláudio me fez companhia em alguns momentos, mas respeitou minha necessidade de solidão em outros. Uma tarde, sentada em um café no bairro Alto, observando o movimento das pessoas, pensei em tudo que tinha acontecido. Há 1 ano, eu era uma mãe que faria qualquer coisa pela filha, que relevaria qualquer coisa, que acreditava que amor de mãe não tinha limites. Agora eu sabia que tinha, e que deveria ter,
porque amor sem respeito é só permissividade, e permissividade cria monstros. Larissa virou um monstro por minha culpa, porque eu nunca disse não, nunca estabeleci limites reais, nunca a fiz pagar pelas consequências dos seus atos, até que não teve mais volta. Voltei para São Paulo em setembro. A cidade estava florida, jacarandás roxos por toda parte. Cheguei em casa e senti que era realmente minha casa. Não mais o lugar onde eu tinha criado uma filha, mas o lugar onde eu vivia, onde eu construí minha vida. Em outubro, um ano após a fatídica ligação que cancelou minha passagem, recebi uma carta registrada. Era do advogado da Larissa, informando que ela tinha vendido um colar de família, o único bem valioso que tinha restado, que tinha sido da minha avó, e estava depositando R$ 28.000 na minha conta. O valor da viagem. Minha cliente solicita que este pagamento seja abatido da dívida total e deseja expressar sua profunda contrição pelos atos cometidos. Verifiquei. O dinheiro estava lá. R$ 28.000. Liguei para Dr. Roberto. Abate da dívida. Ainda faltam 128 mil. Beatriz, ela vendeu o último bem de valor que tinha. Era de família. Ela está tentando. Eu sei o que ela está tentando. Abate da dívida. Ponto. Em novembro, Isabela me contou que Larissa tinha arrumado um emprego fixo, recepcionista em uma clínica veterinária. Salário: R$ 2.200. Ela está depositando R$ 500 por mês na conta da dívida, além dos serviços comunitários. R$ 500. Ia levar anos para pagar. Décadas, talvez. Ótimo. Que pague. Tia, posso te fazer uma pergunta? Fala. Você ainda ama sua filha? Fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu amo a menina que ela foi, a mulher que ela poderia ter sido, mas a pessoa que ela se tornou? Essa eu não conheço, e não quero conhecer. Dezembro chegou, final de ano, época de festas, de famílias reunidas. Passei sozinha novamente, mas dessa vez por escolha. Isabela insistiu, mas eu disse que estava bem, e estava. Na virada do ano, sentei na varanda com uma taça de champanhe. Olhei para o céu de São Paulo, para aquelas estrelas que você precisa se esforçar para ver por causa da poluição luminosa. E pensei em tudo que perdi, e em tudo que ganhei. Perdi uma filha, mas ganhei minha dignidade de volta. Perdi R$ 238.000, mas ganhei a certeza de quem eu sou e do que eu mereço. Perdi a ilusão de que amor de mãe salva tudo, mas ganhei a sabedoria de que respeito é mais importante que amor. Hoje, 6 meses depois da sentença, Larissa continua pagando seus R$ 500 mensais, continua cumprindo seus serviços comunitários, continua vivendo sua vida pequena, pagando pelo que fez. Nós não conversamos, não nos vemos. Ela é uma estranha que tem meu DNA. E eu aprendi a viver com isso. Minha lição final, a que eu deixo para qualquer mulher que esteja lendo essa história. Dignidade não é negociável, nem por filho, nem por ninguém. Se alguém te desrespeita, te usa, te rouba, mesmo que seja alguém que você ama mais que sua própria vida, você tem o direito e o dever de se proteger. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último dia da sua vida é você mesma. Então, seja alguém de quem você se orgulhe, seja alguém que respeita a si mesma, seja alguém que não aceita migalhas. Seja você. Não importa quem você tenha que deixar para trás para conseguir isso. Eu deixei minha filha para trás. E estou em paz. E você? Você já passou por uma situação em que precisou escolher entre seu amor por alguém e seu respeito por si mesma? Conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias de mulheres que recuperaram sua dignidade. Sua história pode ser a próxima. E olha só, tem outra história incrível te esperando aí do lado da tela. Aperta play!